Bom, a intenção de gravar esse áudio é para apresentar o trabalho de localização de armazéns por agrupamentos de dados geográficos, na disciplina de visualização de dados, ministrada pelo professor Afonso, pelo professor Douglas e pelo professor Castelo, dentro do MECAI, na USP de São Carlos. Esse trabalho foi feito pelo Cláudio e pelo Fábio. E a ideia geral do trabalho, olhando para o slide 2, é que a gente possa fazer o posicionamento de centros logísticos ou de armazéns, objetivando algum critério que seja interessante para o tipo de negócio que a empresa está buscando. Tem diversas formas de fazer, às vezes pelo custo de transporte, ou pela proximidade do mercado consumidor, ou pelo volume do mercado produtor. Porém, nesse trabalho, a ideia geral é que a gente fizesse esse agrupamento pela proximidade, usando os dados de geolocalização, de latitude e longitude. Então, a partir desses dados, né, de latitude e longitude, a ideia é otimizar para um determinado objetivo que possa ajudar a minimizar os custos ou oferecer uma certa qualidade de serviço aos clientes ou obter uma vantagem que é uma melhor participação no mercado. E aí, especificamente no artigo, a gente está explorando um algoritmo de aprendizado não supervisionado, o CAMEDES, de tal maneira que ele possa fazer o agrupamento dos dados e mostrar para a gente quais seriam as melhores localizações para posicionar um armazém. E para ajudar nessa visualização dos dados através dos clusters que foram gerados, dos agrupamentos, também foi inserido aí na apresentação um diagrama de Voronoi para delimitar a área de influência desse armazém numa determinada região. Aí, então, com objetivos aí desse nosso trabalho, primeiramente essa ideia da gente fazer esse trabalho surgiu da gente tentar trazer um pouco de embasamento científico em decisões estratégicas de empresas aqui no interior de São Paulo. Tá? Um dos grandes desafios é a gente também conseguir falar a linguagem, porque a gente sempre traz, como cientistas de dados, como estatísticos, a gente sempre traz soluções tipo, rebuscadas, modelos complexos, e aí todo mundo pode achar isso muito bonito e depois só deixar numa estante pela dificuldade de usar. Então, um dos objetivos importantes é a gente trazer uma metodologia para análise de problemas de localizações de unidades e trazer essa resposta, um modo de visualização, uma visualização fácil para o negócio, aplicando aí o diagrama de Voronoi para a gente delimitar as áreas de atuação de cada um desses agrupamentos. Então, a gente espera que alcançar com esse trabalho, que essas informações auxiliem efetivamente a tomada de decisão no nível estratégico para que a gente possa otimizar, no caso desse trabalho, a gente vai estar otimizando e faturamento para a gente poder otimizar a tomada de decisão para priorização estratégica. Os fundamentos teóricos que a gente vai utilizar, então, nesse trabalho são fundamentos de visualização de informação, que é você estudar representações visuais de dados para reforçar a cognição humana. Esses dados abstratos podem ser qualquer tipo de dados. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com dados numéricos de geoposição. Então, a mineração de dados, que é para a gente descobrir os padrões que existem nesses dados através de algoritmos não supervisionados também. Né? Agrupar os
os nossos centros de distribuição que sejam mais semelhantes, e a partir daí a gente possa tomar algum tipo de decisão. O algoritmo não supervisionado que a gente vai usar é o K-Médias. Ele vai servir como primeiro teste aí para a gente, e a gente vai buscar o K-Médias, ele busca através de uma média, a gente busca formar grupos que sejam mais semelhantes, que sejam o mais diferente possível entre outros grupos. Então, a menor distância entre os semelhantes e uma maior distância entre os centros. A ideia, então, foi utilizar uma base de dados que a empresa recebeu de uma consultoria contratada. E aí essa base, ela foi utilizada parcialmente para que a gente pudesse provar a tese de fazer o agrupamento pelo K-Médias. Então essa base inicialmente ela continha o nome do cliente, a cidade, o estado e o faturamento anual. O nome de cada possível cliente foi transformado em ID, que é um código numérico que pode ser visto geolocalizado aqui no mapa, mas para ocorrer essa geolocalização, a base foi enriquecida então com latitude e longitude, de tal forma que a gente pudesse apresentar visualmente de uma maneira mais agradável e mais fácil dos dados serem interpretados, e não de maneira tabular, como a consultoria entregou inicialmente para a empresa. Nós acreditamos, né, que mostrar os dados no mapa geolocalizado, que é uma técnica moderna e utilizada por diversos sistemas de informação geográfica, permite que rapidamente você tenha um entendimento das informações, quais possíveis clientes estão no sul do país, quais possíveis clientes estão no norte do país, quais possíveis clientes estão no centro-oeste do país. Essa é uma informação que vem rapidamente. Você olhando para o mapa, e que dificilmente você vai conseguir formar algum tipo de interpretação olhando para uma tabela. Então a gente acreditou que colocar nesse formato aqui seria mais adequado. Pensando nos primeiros desafios, né, e em relação a como obter os primeiros resultados, sempre que você vai fazer um agrupamento de dados utilizando o K-Médias, o primeiro desafio é você definir qual é o número de agrupamentos, qual que você precisa utilizar e que é mais adequado para você utilizar. Isso é traduzido pelo número de K, né, o parâmetro K do algoritmo. E para isso, foi utilizado o critério de Kalinske, onde você plota diversos agrupamentos e faz uma comparação com a soma quadrada do erro, que é uma medida de erro global, que é essa variável SSE, de tal forma que você escolha, então, bem no joelho, no cotovelo, né? Nesse gráfico à esquerda, você está vendo o número de clusters que está no eixo Y com o valor de Kalinske que está no eixo Y, com o número de clusters que está no eixo X, e o cotovelo está na linha vermelha, que é bem o número 8, que foi exatamente o parâmetro K que foi utilizado para gerar essas latitudes e longitudes que estão nessa tabela ao meio. Depois de obter, então, as latitudes e as longitudes, nós fizemos uma pesquisa na internet utilizando uma ferramenta para converter as latitudes e longitudes nas cidades e nos seus respectivos estados. E a gente pode, de novo, ver esses clusters, esses agrupamentos, esses centroides. Nós podemos ver esses centroides nesse mapa à direita, essas 8 localizações seriam, então, as localizações indicadas para que a empresa construísse um centro de distribuição e aproveitasse o critério de proximidade desses clientes que foram levantados pela consultoria. Bom,
continuando, agora o diagrama de Voronoi nessas nossas classificações. O que o diagrama de Voronoi faz? Ele permite a subdivisão de regiões em um conjunto de área de grande, parecer uma relação de proximidade. Então, o objetivo do nosso problema de distribuição logística é encontrar uma partição mais próxima do ideal da região servida de zona de entregas ou distritos. Então, esse tipo de problema na literatura tem sido tratado de forma geométrica, com aproximações contínuas, e costuma supor subjacência equivale a uma métrica euclidiana, retangular ou anel radial. Então, esse é um problema que a gente lida, que na vida real as redes rodoviárias são multimétricas, né? Elas não são simplesmente perfeitas, e aí a gente não vai ter sempre uma distância, uma linha reta entre um ponto. Mas a gente aplicou o diagrama de Voronoi em cima da cidade, né? Então a gente teve esses dois resultados. A gente tem aí o primeiro, as regiões delimitadas por cores, né? E a gente pode ver essa entonação, assim como a gente pode você encontrar quais são os clusters de cada um dos pontos, né? E no segundo ponto a gente está desenhado eles aí das nossas cores e redes de influência, para a gente poder delimitar cada um desses agrupamentos. Então isso a gente está chamando de diagrama de Voronoi dentro das cidades que a gente tem. No próximo slide 10. Considerando então que no slide anterior, né, no slide 9, o Vinícius apresentou então todas as cidades, as 41 cidades que faziam parte dos possíveis clientes. No slide 10, nós estamos mostrando só as cidades que fazem parte dos agrupamentos. Então, cada agrupamento desse tem um número de clientes que ele tem a influência. Então, se você olhar no mapa da esquerda, você vê a divisão do diagrama de Voronoi sem os centroides. E se você olha no mapa da direita, você vai ver o diagrama de Voronoi encaixado no mapa do Brasil e com os centroides sobreposto à imagem, para que a gente tenha a ideia de o Camins sugeriu esse ponto vermelho, que é o centroide, e o Voronoi sugeriu que essa região em azul, por exemplo, é a região de influência desse cluster calculado pelo Camins. Esse cluster está aparentemente no estado do Amapá. Se você pega a região sul, que está em laranja, você também vai ver que o Camins sugeriu um cluster e o Voronoi entregou em laranja exatamente a região de influência. O que, traduzindo, né, na prática, quer dizer que toda essa área de influência em laranja qualquer cliente nessa área em laranja deveria ser atendido pelo centro de distribuição que está exatamente plotado nesse ponto vermelho em cima da área de laranja. E assim para as outras áreas também. Então, para atender esses clientes, eu deveria posicionar 8 unidades espalhadas no Brasil. De maneira geral, né, qual é a conclusão? Que você pode sim, na prática, utilizar um algoritmo de agrupamento como Camins e relacionado com o diagrama de Voronoi, porque você vai conseguir obter o resultado que a gente está esperando, que é mostrar a relação de proximidade do cluster sugerido pelo Camins com o diagrama de Voronoi. E aí, claro, quanto mais próximo um CD tiver do seu público, ele tende a ter uma localização melhor do ponto de vista de custo, do ponto de vista de atendimento ao cliente e do ponto de vista de velocidade de atuação. Então, por fim, a gente conclui que a nossa metodologia
determinar uma localização ideal de cada uma das instalações e ajudar a empresa nessa avaliação da localização das instalações. Vai ser uma terminologia e uma estrutura analítica para a gente localizar instalações ótimas dentro dessa perspectiva. E aí, para tornar isso o mais real possível, a sugestão futura é considerar, além da clusterização obtida pelo Camédias e da região mostrada pelo Voronoi, considerar também o custo de transporte, a localização dos concorrentes, o potencial de consumo das regiões onde as instalações estão localizadas, a localização dos produtores e a distância dirigida na presença de barreiras geográficas. Tudo isso vai enriquecer o trabalho e permitir que a decisão seja mais próxima da real e com uma assertividade maior de sucesso do negócio. Dessa forma, acho que a gente pode concluir o trabalho dizendo que a gente atingiu o objetivo inicial, que era mostrar que as duas ferramentas utilizadas, Camins e Voronoi, se complementam e trouxeram a gente aí para o resultado final esperado. Muito obrigado. Bom, a intenção de gravar esse áudio é para